Olá pessoal, eu sou o Alisson Engenheiro e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre os tipos de isopores utilizados na laje. Primeiramente eu vou falar que o termo isopor é marca. O termo correto é poliestireno. Poliestireno. Esse é o termo correto para quando a gente se refere ao isopor. Mas como é um termo mais conhecido, todo mundo fala isopor, a gente vai chamar de isopor. Vou falar para vocês quais os tipos de isopores que são utilizados na laje, já que gera muitas dúvidas e eu recebo constantemente perguntas, dúvidas sobre o isopor, sobre a laje de isopor. Eu vou falar um pouco sobre os tipos de isopores que pode ser feito em uma laje de isopor. Eu tenho aqui algumas amostras e eu vou explicar para vocês. Pessoal, hoje eu estou aqui na minha mão com 3 amostras de isopor. Aparentemente, ao olho, elas parecem ser a mesma coisa, mas são 3 isopores diferentes. Agora eu vou dar uma explicação para vocês. Antes de eu mostrar detalhadamente a amostra, eu vou explicar o que acontece, como vocês identificaram o isopor de qualidade e entender um pouco mais das diferenças do isopor, porque uma das grandes dúvidas que eu recebo, às vezes os pedreiros me perguntam, os construtores me perguntam, é que ele vai montar uma laje de isopor na obra dele, só que quebra, tem um índice alto de quebras relacionado à lajota cerâmica. Mas aí, por exemplo, como existem várias classificações de isopores, uma informação muito importante é saber qual o tipo de isopor ideal para a tua obra, para a tua necessidade, e essa informação ela é tirada, é lógico, com uma empresa especialista em lajes de isopor, junto com um engenheiro que é responsável pela sua obra, pelo seu projeto. O isopor, vamos falar assim, um bloco de isopor. Aqui eu tenho um bloco de isopor. Esse bloco de isopor, ele tem as camadas, as bolinhas. Quando o isopor ele é produzido, ele passa por uma máquina e você vendo, olhando a seção de isopor, você vai ver que tem várias bolinhas assim, ó. Elas ficam várias bolinhas. De uma forma não uniforme, mas várias bolinhas desse jeito aqui, ó. São várias. O isopor nada mais é do que o material, né, o poliestireno, poliestireno expandido, ele é mais ou menos isso aqui. Aí, quando a gente recebe a informação, está quebrando muito isopor. Qual isopor que você está colocando na sua obra? Existem algumas classificações de isopor, e eu vou falar da primeira, MR. O que é MR? Material reciclável. MR, isopor, material reciclável. Depois do MR, como que ele é todo reciclável, o material todo reciclável? Não. Esse MR, ele tem em torno de 10 a 15% de material virgem, mas ele é classificado como isopor MR. O próximo isopor, que tem um isopor acima do MR, que já é um isopor um pouco melhor, é o isopor T1R. Isopor T1R, ele é um isopor que tem uma quantidade de material reciclável, mas ele tem uma quantidade maior de material virgem. Tipo quando? Isso tem uma certa variação. O material virgem dele gira em torno de 80%, 85%. Material
virgem. O T1R já tem uma quantidade de 85% de material virgem. O reciclável, o MR, que seja 85, vamos trabalhar com 85. O T1R tem 85% de material virgem e 15% de material reciclável. 15% de material reciclável. Essa é a configuração do T1R. Ok? O MR ele já é o inverso. Ele tem 15% de material virgem e ele tem 85% de material reciclável. A quantidade de material reciclável que tem no MR é bem maior do que o T1R, já é o inverso. Aí de repente a gente recebe uma reclamação, ou você escuta alguém falar: eu trabalhei com a laje de isopor, nunca mais eu trabalho com a laje de isopor, porque quebra demais. Qual o problema que você teve? Quebra muito, dá muita sujeira na obra. Eu falei: mas qual isopor que você está trabalhando? Não sei, é laje de isopor. Então é importante saber qual isopor que vai vir na sua laje. Quando você for comprar uma laje, vê com o seu fabricante, se informe qual que é o isopor. E não para por aí, porque começa no MR, T1R, aí depois do T1R eu tenho o isopor T1. Qual que é a diferença do isopor T1 para o T1R ou que seja para o MR? Entrou aqui na categoria do T1, T2, T3, T4 e por aí vai, T5. Entrou na categoria do isopor T1, T2, T3, T4, T5. Todos esses aqui são 100% material virgem. Todos esses isopores T1, T2, T3, T4, T5, eles são de material virgem. Mas não tem nada de reciclável, nem 5%, nada? Não. Esse material aqui, ele é todo material virgem. Ele é um isopor mais resistente, mais difícil de quebrar. E aí você me pergunta: Alisson, mas então se todos eles são material virgem, qual a diferença do T1 para o T2, para o T3, para o T4? Primeiramente, MR é o mais barato, certo? Ele é um material com uma grande quantidade reciclável. O T1R já custa um pouco mais. O T1 já é 100% virgem, né? Material 100% virgem. T2, T3, todos esses são material 100% virgem. O que muda do T1 para o T2 para o T3? Vamos lá, vou explicar agora no próximo quadro a diferença de T1, T2 e T3. Antes de eu apagar aqui as informações, a gente vai recapitular. MR, isopor MR, material reciclável. Qual que é a porcentagem? Gira em torno, isso é aproximadamente, tem diferença. 15% de material virgem e 85% de material reciclável. O T1R, ele já tem 80% de material virgem, enquanto o reciclável tem só 15%, o T1R ele tem 80%, de 15 saltou para 80% e abaixou para 15%, ele só tem 15% de material reciclável, então já dá um isopor de uma resistência melhor, uma qualidade melhor. Vindo para T1, T2, T3, 100% virgem. O material ele é totalmente virgem. Agora eu vou apagar o quadro e vou explicar para vocês
a diferença de T1, T2, T3, T4, T5. Vamos lá, agora diferença dos isopores T1, T2, T3 e por aí vai. O T1, a classificação, aquela ordem segue T1, T2, né? Começa o MR, T1R, T1, T2 e por aí vai. Eu vou fazer uma seção aqui como se fosse uma placa de isopor. Uma placa de isopor. A placa de isopor ela tem várias bolinhas, assim, 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 assim. Isso aqui é o isopor. Lembrando que esse isopor aqui, ele é o isopor virgem, ok? Suponhamos que esse aqui seja o T1. O T2, o isopor T2, ele começa a acontecer isso aqui, ó. As bolinhas dele são menores e são um pouco mais compactadas. Ele vai dar um isopor de uma densidade maior. Esse aqui é o isopor T1, as bolinhas são menores. T2, T1 tá de cá. E o T3, isopor T3, é a mesma coisa, porém as bolinhas dele são menorzinhas ainda. Esse aqui é o isopor T3 e por aí vai. T4, não, T4 ele já é um isopor mais denso, ele é um isopor mais pesado, ele é um isopor de uma densidade maior. Então, quando o isopor passa na máquina que ele é produzido, ele é compactado, ele é prensado, é um isopor mais duro, mais difícil de quebrar. Aí as partículas do isopor, elas são menores. E eu tenho aqui algumas amostras que eu vou mostrar para vocês exatamente essa diferença. Vamos ver se a câmera vai conseguir pegar, mostrar essas partículas, mostrar essas bolinhas na amostra. Bom, eu vou aproximar. Esse isopor que eu tenho na mão aqui, ele é o isopor MR, ele é o isopor material reciclável. Eu vou aproximar. Eu não sei se consegue ver o que eu estava querendo dizer. Olha as bolinhas aqui, ó. Essas aqui é o material reciclável, ela tem essas bolinhas. Então assim, esse aqui é aquele material que tem aí em torno de uns 15% de material virgem. A maior parte dele é reciclável mesmo. Lembra aqui, ó. No corte você vê, ó. Aqui no corte você vê a compactação, as bolinhas, como que tá. Agora eu vou pegar outra amostra e mostrar para vocês essa diferença, certo? Olha, eu peguei o material reciclável e aqui eu peguei o T1. O de baixo é o T1 e esse aqui é o MR, que é o material reciclável. Vocês observem que as bolinhas dele já estão mais fechadas, já dá uma bolinha, uma partícula menor e ele está mais compacto. A densidade desse é maior do que esse. A resistência do T1 é maior do que a MR. Aí quando você for fazer a sua obra, aí, eu tive problema, o isopor começou a quebrar muito. Qual isopor que você utilizou? Não sei. Verifica. Às vezes está aí no MR. O MR é interessante para você
Pode ser que sim, pode ser que não. Às vezes pode atender a sua obra, assim como atende várias obras, inclusive porque depende também do tipo de obra, finalidade, esforço, montagem, sobrecarga, e a gente bate na tecla que você que vai construir ou pretende reformar tenha um responsável técnico, tenha um engenheiro contigo para te ajudar, para te orientar qual a melhor forma de executar sua obra e quais os materiais adequados para a sua obra para você não ter prejuízo, não jogar dinheiro fora. Então aqui eu falei um pouquinho das diferenças do isopor. Aí a pessoa às vezes reclama, fala, quebrou muito isopor, mas às vezes estava usando um isopor que não é adequado para a obra dela. Às vezes para a obra dela teria que ser o T1. Se eu pegar aqui e apertar a placa, vou aproximar aqui, ó. Se eu apertar aqui a placa, ela tem uma certa deformação, ó, olha, já começa quase que, se eu apertar muito pode furar. Se eu vir aqui no isopor, no T1, já é diferente, olha a diferença, que eu estou botando mais força do que o outro, ó, já é diferente. Agora aqui, ó, olha o tanto que ele deforma, olha, quase que chega a furar. E se eu pegar o isopor T2, ele é mais resistente ainda. Se eu pegar o isopor T3, T4, T5, mais ainda. Mas eu vou usar então logo o T5 na minha obra, que eu vou pegar e eu vou colocar o melhor isopor. Tudo bem, você pode usar o T5, mas ele é mais caro. E o custo disso realmente tem necessidade? Suponhamos, eu quero melhor para minha obra. Tudo bem, você quer o melhor. Eu moro numa cidade pequena, eu quero uma Ferrari, porque eu quero. Cara, mas eu preciso de uma Ferrari, primeiro que eu vou gastar mais. Segundo, tem necessidade? Eu não tenho pista para andar com ela aqui, as ruas tá cheia de buraco, não tem. Então não adianta eu ter uma Ferrari para andar aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, 17 mil habitantes. Não adianta, eu não tenho lugar para usar ela. Agora você pode colocar o T5 na sua obra, mas tem que ter a ciência que às vezes não, ele vai ficar mais caro. Às vezes o T1 te atende, às vezes o T1R te atende, às vezes o T2 te atende, não precisa no T4, no T5. Então assim, eu espero que eu possa ter contribuído com vocês, falado um pouco sobre as classificações de isopor. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários. Se inscreva no meu canal, quem gostou clica, curte, compartilha e até a próxima. Obrigado. Pessoal, aqui, esse local que a gente está, essa obra aqui, foi montada uma laje de isopor aqui em cima. Olha como que está a posição dos trilhos de concreto, né? A gente já falou sobre trilho de concreto. E o isopor, a placa de isopor poderia ser feito tanto com o isopor ou a lajota cerâmica. Essa laje que está aqui é uma laje H12 e essa obra que a gente está aqui é um prédio de 4 pavimentos. São 4 lajes que tem aqui. Então assim, quando o pessoal às vezes fala, tem aquela preocupação também de medo de isopor, que o isopor é fraco. Olha para você ver o vão que tem aqui. Aqui nós temos um vão aqui de quase 6 metros de vão feito numa laje de isopor. E aqui é uma área de estocagem de material, é colocado materiais pesados aqui, né? Então assim, não tem dificuldade nenhuma e aquela preocupação que o pessoal tem em utilizar o isopor não procede. Ela poderia ser feita tanto com a lajota quanto com o isopor, que foi feito com isopor. E eu sou engenheiro responsável por essa obra, então eu optei pelo isopor porque a carga que diminui da estrutura aqui é muito grande, a parte de fundação, né, você tira uma carga muito grande de utilizar o material cerâmica, lajota, com isopor. O isopor é bem mais leve.